seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos implementar o componente para visualizar uma ordem de serviço. Então bora para o código. Já estou com o meu projeto aberto aqui, nós vamos gerar um componente então. É o ngGC, nós já conhecemos esse comando aqui, ele vai ficar dentro de views, /components, /os, aí eu vou criar o componente chamado OS_View. Enter. Enquanto ele vai gerando o componente, a gente já pode configurar uma rota para ele. Então vou pôr uma vírgula aqui, abre e fecha chaves, e vou informar que quando o path for os/view, aí eu tenho que passar o ID da nossa ordem de serviço para a gente buscar as informações lá no banco de dados. Eu quero que ele renderize para mim o componente OS_view_component. Salvando aqui então, nós já podemos fechar aqui. Já vou minimizar aqui também o meu terminal para não ficar difícil aí a visualização para vocês. Beleza, a primeira coisa que eu quero fazer aqui então é que quando nós listarmos lá a nossa ordem de serviço, nós temos aqui o ícone de visibilidade, né? Quando eu clicar nessa âncora então aqui nesse link, eu quero que ele renderize para mim lá o view, aí eu vou passar aqui utilizando o double mustache, o element.id. Então a gente precisa do ID na URL para a gente fazer a busca lá da nossa ordem de serviço na base de dados, né? Então aqui, salvei, eu posso fechar aqui já. Aí se nós voltarmos lá no nosso front, ao clicar aqui nesse ícone de visibilidade, ele tem que renderizar aqui para a gente OS_View Works. Maravilha, por enquanto está tudo certo então. Então vamos voltar aqui no nosso front, eu vou abrir aqui o nosso OS_View. Aqui eu vou criar uma div chamada container. Ótimo. Aí agora a gente vai utilizar do próprio Angular Material aqueles cards que nós já utilizamos anteriormente. Então aqui eu posso colocar assim, ó, um mat_card. Aí eu já vou dar uma classe para ele, vou colocar aqui uma classe mat_elevation_z8. Então dando enter aqui ele cria o mat card para a gente, já fecha com a classe mat_elevation_z8. Então o que eu colocar aqui dentro, ele vai renderizar para a gente na nossa tela agora com a elevação lá no card, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui teste, vou salvar aqui e nós vamos voltar lá no nosso front e visualizar como ficou. Então ele trouxe um card aqui com a elevação, só que ele está bem esquisitão ainda. A gente pode voltar aqui, ó, abrir o nosso CSS, colocar aqui a .container, fazendo referência àquela classe container que nós criamos no HTML, informando que ela vai ter um 70% de largura, então um width de 70% e um margin, deixa eu colocar aqui, margin alto, ponto e vírgula. Vamos voltar aqui, então ele tem que ficar menorzinho aqui agora, organizado na tela. Maravilha! Aí eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ó, um H1 em cima do card, dá pra gente pôr em cima do card mesmo. Eu vou colocar aqui observações da ordem de serviço. Enter aqui. Aí nós vamos salvar aqui, ele vai ficar meio esquisitão aqui no canto esquerdo, né? Como ele sempre fica. Aí nós podemos vir aqui abaixo do container e colocar tudo que for H1, a gente quer que se alinhe ao centro o seu texto. Então text align center. Então ele vai organizar aqui no centro. Ótimo. Então agora a gente pode dar continuidade aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui a data que foi aberta, aquela ordem de serviço. Eu quero que ela fique aqui no canto direito da nossa tela, do nosso card. Então eu vou colocar aqui no nosso HTML mesmo. Só que para eu pegar a data, eu preciso ter a ordem de serviço lá no meu TypeScript. E a gente não tem ainda, mas a gente sabe como pegar essa ordem de serviço, porque a gente tem o ID da ordem de serviço na URL. Isso a gente já aprendeu a pegar esse parâmetro aqui. Então vamos voltar aqui, eu vou colocar aqui private route do tipo activated route, vamos aguardar ele aparecer aqui. Então agora a gente vai instanciar uma ordem de serviço aqui, OS do tipo OS, já vamos trazer o import e já vou inicializar ela aqui com alguns valores, como técnico, ele vai receber um valor vazio, o cliente ele vai receber um valor vazio, as observações valor vazio também, prioridade também,
E o status, mesma coisa, valor vazio. Então agora a gente pode pegar o ID da nossa ordem de serviço que veio lá no URL. Então aqui no ng-on-init eu vou colocar this.os.id, vai receber o this.route.snapshot.paramap.get. Vamos dar um get no ID. Ótimo, agora a gente já tem o ID, então a gente pode implementar o nosso método findById aqui. Então findById, ele não recebe nada como parâmetro, retorna um void. Aí a gente precisa ter o service da ordem de serviço aqui, para a gente poder chamar aquele método findById. Então aqui, ó, private service, os service, vamos trazer o import aqui. Agora nós vamos utilizar ele. Então this.service.findById, vamos passar o this.os.id como parâmetro e vamos nos inscrever nesse método, nessa chamada. Quando a resposta chegar, nós vamos criar um método aqui, onde nós vamos pegar o this.os e vai receber os valores da resposta. Vamos salvar aqui então e vamos colocar aqui, ó, no onInit, que sempre que a nossa aplicação, o nosso componente inicializar, eu quero que ele chame o this.findById, que é o nosso método ali. Ponto e vírgula, vamos salvar aqui então. Então, ele tem que trazer para a gente as informações da nossa ordem de serviço aqui. Só que daí aqui no HTML eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, data de abertura, 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui o double mustache, pegando o os.data abertura. Fecha o double mustache. Se a gente salvar agora, ele vai trazer a data da ordem de serviço que nós estamos renderizando aqui, ó. Tá vendo? Então 12/4/2021. Ótimo, eu quero que essa data aqui ela fique nesse canto aqui, no canto direito, no final do card. Então nós podemos vir aqui trabalhar o HTML dela pelo CSS, né? Então a gente coloca aqui um ID para ela. Eu vou colocar aqui abertura. Vamos salvar e vamos voltar aqui no CSS então. E eu vou colocar aqui, ó, Circilian, abertura, o que for parágrafo com o ID abertura, nós queremos que ele tenha um text, align, end. Então a gente sabe que o end ele vai alinhar no final daquele parágrafo. Então aqui a data ela vem aqui para o canto. Beleza. Então agora a gente pode vir aqui, ó, e colocar um parágrafo aqui também. Então vou pôr um parágrafo aqui. Na verdade só o parágrafo e vou trazer a OS. Então OS ponto. Aí nós temos lá as observações. Vamos colocar aqui observações. Fecha o double mustache. Ao salvar aqui então, ele tem que... não é observações, né? A gente tem aqui... Sim, observações. Eu que devo ter digitado errado aqui. Sim, digitei errado mesmo. Então aqui ele vai trazer aqui pra gente as observações agora. Beleza, trocar fonte do notebook. Se eu tivesse aqui diversas linhas aqui, ele ia trazer pra gente também. Maravilha, então aqui a gente já tem a nossa funcionalidade de observações. Só que quando a gente quiser voltar para a página anterior, não quero ter que vir aqui e clicar aqui novamente. Quero que tenha um botão lá. Então é isso, a gente pode vir aqui em Button do Angular Material, pegar o botão que nós queremos. Eu quero o warn do tipo Stroked. Então a gente desce aqui, ó, Stroked, warn. Vamos dar um Ctrl C nesse carinha, voltando aqui. Nós podemos colocar aqui, ó, abaixo do card. E eu vou pegar aqui... Eu vou dar uma class para ele também, Match Elevation Z8. Então aqui eu vou pôr assim, para ele ficar com elevação. E aqui eu vou colocar, olha, o que for button ali, eu quero que ele tenha um width de 100%. E eu quero que ele tenha um margin top, vamos dar uma espaçada lá do card, né? Então margin top de 0.5 rens. Vamos ver se ele vai ficar bom. Voltando aqui então, vou clicar para visualizar uma ordem de serviço. Beleza, então aqui a gente tem o nosso botão, só que aqui eu tenho que colocar aqui voltar, né? Não warn. Então eu vou colocar aqui voltar, salvar, vamos ver como ele vai ficar. Vamos aguardar recarregar, beleza. Então a gente pode voltar aqui, né? Só que a gente não criou o método voltar ainda, bem simples, a gente já aprendeu. Então a gente pode voltar aqui no nosso TypeScript, aqui abaixo do findById eu vou criar aqui o voltar, ou return também, para ficar... inglês, né? Alguns gostam de colocar português, alguns inglês. Eu não tenho muito disso. Então aqui ele não retorna nada como parâmetro. Aí nós colocamos aqui, nós precisamos de um router para a gente poder fazer essa navegação entre as rotas. Então eu vou colocar aqui private router, do tipo router,
Vamos trazer o import dele aqui. Então, quando esse return for chamado, eu vou colocar this.router.navigate, vamos navegar ali. Então, eu vou colocar aqui, abre, fecha parênteses, abre e fecha colchetes. Entre aspas simples mesmo, eu vou colocar OS. Então, eu tenho que colocar uma ação para o nosso botão lá, né? Então, aqui eu vou colocar, quando ele for clicado, nós vamos chamar o nosso método return, que nós temos lá no TypeScript. Voltando aqui então, vamos aguardar ele recarregar aqui. Se eu clicar em voltar, ele volta para a listagem das nossas ordens de serviço. Maravilha, então pessoal, na verdade esse componente aqui é um componente bem simples, a gente já aprendeu conceitos bem mais complexos, né? E vocês podem aí implementar da maneira que vocês acharem mais interessante. Vocês podem colocar aí esse trabalho como portfólio, né? Porque ficou um sistema bem bacana, ficou um sistema bem interessante que nós criamos aqui desde o zero. A gente não pegou nenhum template pronto já da internet, como alguns cursos ensinam aí. Então você tem que baixar um template já pronto da internet, daí você só faz algumas modificações ali e você tem um sistema bem bacana lá também. Só que aqui a gente desenvolveu do zero, cada componente aqui, cada listagem a gente colocou, fez na unha mesmo. Então, basicamente aqui essa implementação é essa, tá bem? Certo, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!